A gente atualiza as informações também do que acontece lá em Israel, conversando com brasileiros que estão em território israelense. Conversamos agora com Rodrigo Cardoso, ele está ao vivo aqui na programação agora da CNN Brasil, mora em Israel, é guia turístico. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação, bom dia. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui junto com vocês, Carol, e todos os telespectadores. Bom dia aí no Brasil. Boa tarde aí, né, Rodrigo? Conta pra gente um pouco da situação do local em que você está, exatamente a localização geográfica, inclusive, para que a gente consiga ter a dimensão da sua cidade, de onde você conversa agora conosco, e o que você consegue nos relatar também, você enquanto guia turístico, como se deu esse período do início do conflito até aqui, como foi o seu dia a dia nos últimos dias, no último mês? Certo. Então, eu moro em uma cidade na Galileia Baixa, chamada Nofa Galil, fica pertinho de Nazaré, talvez a uns 30 minutos do Mar da Galileia, para quem conhece aqui a região. Nós estamos numa região muito afortunada, no sentido de que a gente está distante de todas as fronteiras. Nós estamos no norte de Israel, mas ainda assim a pelo menos 1 hora de distância da fronteira com o Líbano e talvez umas 2 horas de distância da fronteira com Gaza. Então, a nossa região aqui ainda está muito, muito tranquila, muito pacífica. Desde o dia 7 de outubro, quando Israel foi brutalmente atacada pelos terroristas do Hamas, eu acredito que a realidade de todos nós aqui nesse país mudou radicalmente da noite para o dia. E eu, como acho que todos os outros guias, colegas meus, e talvez uma porcentagem gigantesca da população civil de Israel, todos nós estamos engajados com 100% do nosso tempo, fazendo aquilo que é necessário para atender as pessoas que foram vítimas desses ataques no dia 7 de outubro. Eu tenho trabalhado em parceria com ONGs e feito tudo o que é possível, tanto para aumentar a consciência no público de fala portuguesa e nas nações a respeito da realidade do que tem acontecido aqui, quanto para trazer ajuda prática, para fazer a minha parte em servir a nossa população que foi vítima de um ataque tão brutal, tão violento, e cujas consequências dele a gente ainda está colhendo de maneira muito, muito real no nosso dia a dia. Esse sentimento de união, Rodrigo, que você traz para a gente, ele é compartilhado com vários entrevistados. Aqui na nossa programação, a gente continuamente conversa com brasileiros que estão em território israelense e todos destacam exatamente isso, esse momento de união da população. Isso a gente também consegue observar no campo da política. O que você observa em termos de críticas ao governo israelense? A gente falou aqui bastante, assim que o conflito teve início, das várias queixas da população a respeito das falhas do sistema de inteligência de Israel. Essas queixas continuam. Como é que hoje a população israelense está encarando o papel do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? Bom, eu acredito que se nós fôssemos fazer uma pesquisa de opinião nesse momento, eu acredito que talvez 80%, talvez 90% das pessoas diriam o seguinte: nós temos absoluta consciência de que os responsáveis no governo, o governo sendo o principal responsável pela nossa segurança e por tudo que se desenvolve na nação, e, por consequência, aquele que está como chefe do governo é o maior responsável de todos, que todos eles vão ter que prestar contas no momento oportuno. Eu acredito que o povo de Israel não vai deixar de maneira alguma de exigir uma prestação de contas que seja coerente, que seja verídica e que exija um pagamento, digamos assim, pela consequência das atitudes erradas que nos trouxeram até esse ponto. Mas que nesse momento agora, o foco de todos não é a discussão política, mas é o cuidar da nossa população que está sofrendo e sermos bem-sucedidos nos nossos esforços de desmantelar a estrutura militar do Hamas. O foco é esse: a gente resolver os nossos problemas internos. Como um país democrático e livre que nós somos, a gente vai conseguir resolver assim que essa guerra chegar ao fim e que o exército de Israel for bem-sucedido. O que você espera para o futuro, Rodrigo? Você trabalha na atividade turística, consequentemente abalada por conta desse conflito. O que você espera também do seu futuro e como tem sido a sua rotina, já que a sua atividade
profissional está comprometida por conta da guerra? Certo. Eu vou começar respondendo talvez essa última pergunta, porque ela é a mais fácil. Desde o dia 7 de outubro, talvez umas 2 horas depois de nós vermos os ataques, minha esposa, inclusive, falou comigo e disse: Rodrigo, você precisa comunicar para o público do Brasil o que está acontecendo aqui. Eu não servi o exército aqui em Israel, eu finalizei o meu processo de cidadania depois da idade militar, então eu não podia, né, ir me alistar, pegar a arma, ir para frente de batalha, defender o meu povo, mas eu me alistei para aquilo que eu sei fazer. Eu sou um comunicador, então eu engajei as minhas redes sociais e toda a oportunidade que eu tenho de ser um interlocutor da realidade do que está acontecendo aqui em Israel, para quem quiser, para quem estiver disposto a ouvir. A minha formação é na história dessa região, nas raízes desse conflito. Eu gasto toda a minha vida, todos os meus dias, comunicando para as pessoas a minha crença verdadeira na possibilidade de paz futura, e isso não mudou, apesar dessa realidade tão terrível que nós estamos vivendo nesse momento. Então, eu acredito que o povo de Israel tem uma característica muito peculiar de ser absolutamente resiliente e de ter condições de extrair beleza e inovação e tanta coisa boa das cinzas dos eventos, de alguns dos eventos mais negros da história. E eu espero exatamente a mesma coisa para esses dias que vão seguir esse período terrível. Nós vamos viver o luto que precisa ser vivido, e depois nós vamos reconstruir aquilo que tem que ser reconstruído, e vamos continuar sendo uma fonte de inovação, de avanço e de tecnologia, de cultura, de religião, das raízes históricas e sociais para toda a sociedade ocidental, como a gente tem sido. E a minha esperança é que nós possamos fazer isso ao lado de um Estado palestino, de uma comunidade de palestinos vivendo em paz, reconhecendo a presença do Estado de Israel como uma realidade na região, escolhendo fazer aquilo que o ano de 2023 e 2024 e 2025 exigem de nós, que é não estarmos presos nessa visão retrógrada de desejar o extermínio de um povo, mas de escolhermos viver como irmãos e vizinhos que somos, em direção a um futuro comum e próspero para todo mundo. Rodrigo Cardoso, brasileiro que vive em Israel. Mais uma vez, Rodrigo, obrigada por conversar com a gente, trazer um pouco da realidade de Israel nesse momento. E até uma próxima. Muito obrigado, foi um grande prazer. Até a próxima. Orian Fancelli está na análise internacional hoje com a gente. Orian, na conversa aqui com o Rodrigo, me chama a atenção quando ele frisa uma das expectativas dele, que é desmantelar a estrutura do Hamas. Estão claros hoje os objetivos de Israel nessa guerra? Muitos falaram no início do conflito sobre quais seriam os objetivos finais de Benjamin Netanyahu, do governo israelense, ao entrar na faixa de Gaza. Hoje, os objetivos, eles estão mais evidentes, estão claros? Estão muito claros, Carol. O objetivo de Israel é ter certeza de que vai ter a sua segurança de longo prazo, algo que ficou, na visão israelense, comprovado que não vai poder existir enquanto o Hamas existir. O Hamas tem na sua carta de fundação, no seu estatuto do final da década de 80, dizendo que seu objetivo principal é o extermínio do Estado de Israel. Então, quando aconteceram aqueles ataques no dia 7 de outubro, Israel foi lembrado foi lembrado desse estatuto e chegou à conclusão também de que não vai poder ficar em paz enquanto o Hamas existir. Israel foi criado, os judeus que são perseguidos há tanto tempo, há tantos séculos, se engana quem acha que isso começou no século passado com o Holocausto, que ocasionou a morte de mais de 6 milhões de judeus. Os judeus são perseguidos muito antes disso. Existem relatos na história, se a gente consegue voltar para o ano de, talvez aí de 1300, na cidade de Estrasburgo, na França, quando eles foram perseguidos, mais de milhares de judeus foram mortos, acusados de, inclusive, espalharem doenças, aquelas epidemias que existiam na época. E quando o Estado de Israel foi fundado, foi para criar um grande pacto social, um pacto coletivo de que seria aquele lugar no mundo onde os judeus seriam seguros. Eles não estariam
eles não seriam perseguidos de alguma maneira por existirem ou por serem etnicamente judeus, e isso foi interrompido. Então, é por isso que a gente aqui desse lado do mundo que a gente se encontra, às vezes tem uma dificuldade muito grande de entender o porquê essa reação de Israel, que parece ser, em vários momentos, desproporcionais. Porém, existem, por outro lado, regras internacionais, leis internacionais, convenções que devem ser respeitadas. Israel, como um Estado democrático, tem que tomar certos cuidados, como ter distinção na hora de fazer seus ataques, como permitir que a ajuda humanitária chegue a essas pessoas. Algo que é um crime de guerra também é uma punição coletiva. Então, é óbvio que Israel tem que ter o direito de se defender, de entrar em Gaza e fazer o que ela quer agora, que é acabar primeiro com a estrutura militar do Hamas, de acabar com as lideranças do Hamas também, que é algo que, por mais que seja difícil de fazer, e ao longo da história a gente viu movimentos extremistas palestinos havendo tentativas de exterminar esses movimentos, como a Organização para a Libertação da Palestina, que foi expulsa de Gaza na década de 60 e não terminou. Depois, na década de 70 da Jordânia, também não acabou. Depois, na década de 80 do Líbano, e não acabou também. Esses movimentos eles conseguem se reinventar. Mas Israel acredita que deve ter essa missão de acabar com a estrutura que foi montada do Hamas, a estrutura militar, então depósitos de armamentos, com os túneis, isso a gente pode explorar também mais tarde, e acabar com as lideranças. E uma mudança importante que houve nos últimos dias foi aí um objetivo de Israel de mirar não naqueles altos comandantes do Hamas, mas sim naqueles do meio ali, que focam mais nas operações que podem atingir diretamente os militares israelenses. Carol?